Eu sou a pena do rapaz latino-americano sem dinheiro no banco, sem parentes importantes vindo do interior. Ciência econômica. O que é ciência econômica e o que é direita e esquerda? Não dá para falar ou definir direita e esquerda se a gente não entender o que é economia, para que ela serve, e aí é onde vai se encaixar os pensamentos econômicos de direita e esquerda. Direita e esquerda não tem nada a ver entre ser rico, pobre, dono de empresa ou trabalhador, ter ou não ter filiação partidária, ser coxinha, ser mortadela, ser sei lá mais o que. Esquerda e direita é uma forma de pensar a economia. Não tem nada mais além do que isso ou menos do que isso. Esquerdalha, petralha, tucano, seja lá outras conotações, e na verdade todas elas que eu falei agora são pejorativas, elas são construções de discurso de ódio. O discurso de ódio tem a única finalidade de provocar a total separação entre as diferenças de opinião. Não, na verdade, ela quer criar uma separação em que não haja nem mais espaço para as opiniões, não há espaço para diálogo, e consolidando assim um espaço de poder. O ódio, ele é uma ferramenta de construção de disputa de espaço de poder. E normalmente quem as utiliza finge ter esse ódio, né? Porque na verdade quem tem o ódio mesmo são os seguidores. Esses que são os verdadeiros praticantes do discurso de ódio. Ele pega aquele discurso de ódio e traz ele na prática, ele traz ele para a agressão, ele traz ele para a construção da violência e do processo criminoso da construção de uma sociedade que não se respeita, de uma sociedade que vai se matar na primeira oportunidade, seja ela num jogo de futebol, seja ela numa passeata, seja ela numa sala de aula. O discurso de ódio, ele tem o objetivo de fazer a separação dos grupos, impedindo que eles se dialoguem e que encontrem denominadores comuns. A proposta do discurso de ódio é que aquele que o profere quer exterminar o outro. Então, facilmente a gente vai dizer que o discurso do ódio é um pensamento fascista, porque ele acha que o problema é o outro, então logo eu tenho que acabar com o outro. Ele não reconhece em nenhum momento que ele faz parte do problema e que ele, junto com todos, tem que construir um caminho que seja muito parecido com uma solução. Já vê que a própria ciência, que é exatamente o lado oposto do fascismo, ela de cara, para ser algo científico, ela diz o seguinte: eu posso estar errado, mas a princípio o que nós estudamos até aqui é isso. Isso é ciência. O fascismo, ele, como eu disse, é o contrário. Ele diz que o problema é o outro e por isso nós temos que exterminar o outro. Ele usa nuances, né, esse extermínio em prender, isolar, afastar. Ele vai construindo um discurso de segregação que, na verdade, ele tem como objetivo exterminar o outro. E isso não tem nada a ver com esquerda e direita. Isso não tem nada a ver com esquerda e direita. Esse reflexo aqui vai foder com o croma. Problema de quem vai editar, né? Para a gente abordar essa concepção econômica, a gente precisa ir para a definição de economia. O que seria a ciência econômica, né? Recentemente a gente tem uma definição de economia que é o estudo da ciência social que estuda a distribuição, produção e consumo de bens e serviços. Reparou? É uma ciência social. Economia não é exatas. Economia é humanas. Porque todos esses números que o cientista econômico aborda nada mais é do que uma reação humana, seja ela de consumo, seja ela de produção, seja ela de distribuição. São sempre números de comportamento humano, de resultado de uma ação humana. A própria ciência econômica, ela é aberta no sentido de que vamos para onde esse estudo? Ela estuda produção, distribuição e consumo de bens e serviços, mas para que esse estudo? Qual é a finalidade? É aí onde faz total sentido nas universidades estudar as escolas, tanto as escolas da esquerda, tanto as escolas mais à direita.
O liberalismo econômico, que é a base da ideia de direita, que é aquela que afirma que quanto menos intervenção do Estado, melhor para a economia, melhor para a produção, melhor para a distribuição e melhor para o consumo. A visão econômica mais à esquerda é aquela que diz não vai haver economia sem Estado. Ela precisa de regulamentações, ela precisa de intervenções, porque o livre comércio ele vai gerar no final um processo de monopólio e que quem detém o sistema produtivo vai explorar ao máximo a mão de obra, de maneira que o lucro vai sempre se sobressair do que o benefício das pessoas. Noam Chomsky tem um livro bem bacaninha que eu gosto, foi uma das primeiras leituras dele, que ele fala o lucro ou as pessoas. E é basicamente isso que determina a separação das duas escolas. As escolas que caminham para a direita e as escolas que caminham para a esquerda. Novamente, esquerda e direita não é o bem e o mal. Esquerda e direita não é Vasco e Fluminense, não são torcidas, gente. São formas de enxergar a economia. Você pode gostar da percepção que a escola de esquerda tem sobre a economia, ou gostar sobre a percepção da escola de direita sobre a economia. Isso não faz as pessoas serem inimigas ou pegarem armas e se matarem. Isso é um processo de loucura. Esse processo da disputa geopolítica que houve no mundo foi uma forma, inclusive, de esvaziar o debate do que aquilo realmente significa, que é, vamos pensar o Estado. Hoje, por exemplo, no Rio de Janeiro, o sistema de transporte, principalmente os ônibus, estão na mão de pouquíssimas empresas que negociam o preço da passagem com governos corruptos. Não estou inventando, é fato. Você tem governador, secretários, pessoas presas porque fizeram isso. A gente vê que, e isso é uma outra coisa a dizer, corrupção não é algo da direita ou da esquerda, corrupção é um fator humano. Corrupção é um fator humano e ela vai acontecer em qualquer pensamento econômico. Mas voltando ao ponto, hoje o Estado do Rio, o município do Rio, eles dão tantos incentivos fiscais, dão tantos benefícios fiscais para essas empresas que a gente não pode nem mais dizer que é de direita, porque não é livre mercado o que acontece, é uma completa intervenção. O que um pensamento mais à esquerda diria sobre isso? Vamos fazer o seguinte, esse dinheiro todo que está sendo dado para a empresa lucrar é um lucro injusto. Vamos subsidiar a passagem de ônibus ou vamos ter uma empresa estatal de transporte que a passagem é gratuita ou com preço muito inferior. Isso seria um pensamento que caminha para a esquerda. Outro pensamento que caminharia para a direita seria o seguinte, não, essa regulamentação que deixa as empresas de ônibus na mão de 2, 3, uma família, é concentração de mercado. Vamos abrir, vamos colocar que todo mundo que tem uma van ou que tem uma moto possa se cadastrar e ser um prestador desse serviço de transporte. Isso seria uma forma mais à direita, uma forma de abrir o mercado sem concessão específica a uma ou duas empresas. Perceba, direita e esquerda são apenas formas de pensar a economia, de como ser administrada pelo Estado. Sim, o Estado ele sempre existe no pensamento de direita e esquerda. Por que ele existe? Porque o Estado ele é detetor da política monetária. O Estado é aquele que consegue convergir todos os valores dessa economia para a moeda. O quanto é melhor a economia, melhor a saúde daquela moeda. Não existe pensamento de esquerda ou direita sem a existência do Estado. Existem pensamentos, por exemplo, o anarquismo. O anarquista ele é objetivamente contra a figura do Estado. Ele acha que não tem que haver Estado e é a grande pergunta que a gente sempre faz para o anarquista e como isso aconteceria, que sistema seria esse. Com certeza um bom anarquista vai te responder com muito senso de equilíbrio e com a percepção da ciência dele. Eu acho que algumas posições nesse sentido elas não se realizam, como eu também acho que algumas posições dentro da escola de pensamento de esquerda não se realizam. O mais extremado da escola de esquerda seria o pensamento comunista.
O Estado é dono de tudo, e o Estado produz e o Estado distribui. Então ele garante que todo mundo tenha acesso àqueles produtos. Nós já vimos isso em alguns países, diferentes características e diferentes situações históricas, e a gente reconhece até que ele é bom em distribuição. Na minha forma de pensar, é um Estado que consegue distribuir, mas não é um Estado que tem uma grande capacidade de produção. Nisso é onde o capitalismo, as economias capitalistas, vamos colocar assim, elas conseguem ter uma margem de produção maior. Mas aí eu mordo a minha língua quando você tem o maior país do mundo, do ponto de vista de produção e de população, que é a China, que é o resultado de políticas comunistas, políticas de esquerda. E aí é onde nós sempre temos que entrar no processo científico, que não existem verdades absolutas. Existem, dadas a nossa pesquisa, dado o nosso estudo, essa é a nossa verdade, até que apareça uma outra pesquisa, uma outra ciência, um outro dado que comprove que aquilo ali não seja verdadeiro. Científico é aquele que, por princípio, é refutável. O que eu estou dizendo pode ser refutado dentro de uma visão científica. Uma visão científica que coleta dados, faça a coleta de dados e faça a prova de que isso realmente é melhor do que aquilo que estava se afirmando cientificamente. Essa maluquice do discurso de ódio encampado por bandeiras de esquerda e direita, para mim é muito assustador, porque qualquer discurso de ódio, seja ele que nome for, ele não vai produzir nada cientificamente, porque o ódio tem uma prerrogativa, ele está certo. Aquele que faz o discurso do ódio está certo em absoluto. Ele está tão certo que pode destruir, pode matar, pode exigir o fim daquele que não pensa como ele. Esse é o grande problema. Se a gente quer discutir ciência política, se a gente quer discutir propostas políticas, se a gente quer repensar o Estado, a primeira coisa que a gente tem que remover de nossa mesa, de nosso debate, de nossa alma, esse ódio. Eu não estou dizendo que eu não tenha ódio também não, eu tenho. Por vezes ele se apresenta e aí a gente segura ele. É igual o preconceito, eu tenho, todo mundo tem. Quando ele se apresenta, a gente está capaz de identificá-los e segurar, não deixar ele desenvolver, não deixar que ele seja o guia de nossas ações. Se a gente retirar o ódio e entrar no plano científico, podemos dialogar com todo mundo, com a esquerda, com a direita, até com os anarquistas, se houver espaço de diálogo. O que não existe espaço de diálogo é com aquele grupo que vê como objetivo o seu fim. Esse foi para o fascismo, esse não tem diálogo, esse não vai haver consonância. E também não tem que dar muita bola para ele não. Essas pessoas não vão produzir nada de bom. Quem vem com discurso de ódio não vai produzir nada de bom porque ele não ouve, ele não vê, ele só afirma aquilo que ele acredita de maneira que não se permite ser refutado. É isso. Eu me assusto muito ainda com muitas mensagens de ódio, como tem ódio no Facebook, e tem muita criança também que é praticante desse ódio, que são pessoas inconsequentes e entram nas páginas das pessoas e esculhambam, xingam, e isso não vai produzir nenhuma transformação, num estado social de paz. Muito pelo contrário, ele é causador de distúrbio. O ser humano ele tem uma necessidade de estar certo. É como o ódio e o preconceito. A gente tem que observar essa questão, porque, por princípio, a gente vai estar errado muitas vezes. A gente tem que se permitir em reavaliar o que a gente pensa. Essa é uma das formas da gente não se congelar, não se concretar, não virar algo fanático, né? Todo fanatismo é uma bosta. O cara torce pro time de futebol e aí começa um debate com o time adversário e aquilo começa a entrar num processo de loucura, que um quer bater no outro, que um quer matar o outro, e o futebol
não tem nada a ver com isso. É bom esse exemplo na política. As pessoas que estão se matando lá com discurso de esquerda e direita, é igual a torcidas organizadas que se matam porque ele é de um time A e B. E não é essa a parada do jogo. Não tem nada a ver com esporte essa violência. E não tem nada a ver com política essa violência. Não vai construir nada com esse discurso de ódio. O que o discurso de ódio, infelizmente, acaba construindo é legiões que conseguem votos e que mobilizam pessoas. O ódio mobiliza pessoas. É muito louco isso. Você vê as torcidas organizadas de puro ódio. Mobiliza pessoas. É muito doido esse processo. Isso é perigoso para a sociedade e para quem pratica. Bom, isso aí. Isso é mais uma contribuiçãozinha do meu canal. Eu sei que eu estou meio parado de fazer vídeo. Todo mundo que faz vídeo fala isso, né? Eu estou meio parado. É porque realmente às vezes não surge ânimo ou algumas clarezas todos os períodos da semana. Claro que agora vai entrar num ultra super debate da prisão ou não do Lula, enfim. Mas eu queria sempre fazer um vídeo que ele fosse além do tempo desse período, porque esse período de agora, gente, vai passar, ou vai piorar muito, ou vai melhorar muito, mas eles passam, eles com certeza passam. Esse governo vai acabar, vai se iniciar outro, e o tamanho da qualidade dos próximos governos é o tamanho da nossa participação, é o tamanho da capacidade de mobilização das pessoas que não têm ódio. E olha, convido a todos, de esquerda, direita, centro-anarquistas, que participem. Eu sei que os anarquistas não vão participar porque eles são contra o Estado, mas a participação saudável é a construção de uma sociedade em paz, harmônica, feliz. Não essa aqui. Vontades infinitas de consumo e meios escassos. Eu acho que a sociedade é algo maior do que isso. Bom, contribuam, se tiverem ideias, mande. E é isso aí. Obrigado, gente.